Pai do Senhor, meus queridos irmãos. Deu certo, né, irmão Franco? Dessa vez, né? Dessa vez vai. Queridos irmãos, irmão Monel, o tema da lição de hoje é missões e a igreja perseguida, certo? Missões e a igreja perseguida. Queridos irmãos, como foi lido aqui a introdução, hoje nós entenderemos a palavra-chave, irmão Gilvan, que quer dizer perseguição, certo? Perseguição. O que é perseguição, irmãos? Perseguição é uma forma de aflição, né? Concordam? Alguém começa a querer perseguir você por algum motivo, né? Como o irmão Gilvan deu testemunho aqui uma vez, né? Que queriam perseguir ele dentro da empresa dele, querendo forçá-lo, né, irmão João? A omitir, a encobrir algo, né? Que ele não era de acordo. Então, muitas vezes, para nós termos a firmeza no Evangelho, irmão Alberto, nós nos depararemos com situações em que as pessoas vão querer que nós encobramos algumas coisas para benefício de outro. Ou seja, é uma forma de perseguição. Aí se você não faz, automaticamente você é perseguido por um chefe, né? Ou por alguém que é superior a você. A igreja passava, irmão Gilvan, por perseguição, certo? Perseguição, irmão. Não esqueça dessa palavra, certo? Perseguição. A igreja, ela começou a ser perseguida. No momento, ela já era perseguida. Quando Jesus Cristo, prestem bem atenção, quando Jesus Cristo foi açoitado, começou a ser perseguido pelos fariseus, irmão Manuel, pelos principais dos sacerdotes, Jesus Cristo já começou a ser perseguido a partir do momento que ele nasceu. Concordam? Jesus Cristo, ele começou a ser perseguido a partir do momento que ele nasceu, certo? Quando a Bíblia diz que José e Maria, irmão Manuel, eles recebem de Deus, irmão Frank, uma revelação em sonho por parte do anjo do Senhor, que viria os avisá-los, certo? A José e a Maria, para que não ficassem na província de Herodes. Por quê? Porque os 3 reis magos, os 3 reis que vieram visitar, guiados por uma estrela, certo? Que era o anjo do Senhor que estava guiando aqueles reis, que eles chegam até a província de Herodes, certo? Da Galileia. E ali naquele momento eles procuram, através de Herodes, onde estava o rei que eles vieram a adorá-lo. Ora, Herodes era o rei naquela época. Herodes governava Jerusalém naquela época. Então Herodes ficou furioso, porque aqueles presentes que eles vieram trazer não era para Herodes. Herodes esperava que fosse para ele. Mas não, irmão. Deus tem a direção certa das coisas que ele prepara para você, a direção certa. Ou seja, não era para Herodes receber, irmão Frank, aqueles 3 presentes, ouro, incenso e mirra. Não era para Herodes. Aqueles presentes eram especiais para Jesus Cristo. E ele se enfurece e começa agora a fazer o quê, irmãos? Perseguir, irmão Manuel, o rei dos reis, que ainda era bebê. Irmãos, o diabo é tão covarde, irmão Gilvan, o diabo é tão covarde, sem piedade, jamais vai ter misericórdia de alguém ou piedade, que ele perseguiu e queria matar Jesus sem dar chance de defesa para o Senhor. Olhe como é o plano diabólico, irmãos, do diabo. Não fique pensando, os senhores, que o diabo está satisfeito, que a igreja prospera em algum aspecto e em outro aspecto a igreja vence algumas batalhas, né?
em algumas leis no Congresso Nacional. Existem transgêneros querendo colocar o casamento civil, né? Que não existe casamento civil, existe união civil de pessoas do mesmo sexo. Mas eles tentam torcer as leis para fazer colocar na igreja, querer forçar o padre, o pastor, a casar pessoas do mesmo sexo. Isso é uma espécie de perseguição ou não é? É uma espécie de perseguição. Então o que acontece? A igreja, ela já era perseguida desde os primórdios, irmão Franco, que Jesus estava para nascer. Aí Herodes diz o quê? Eu vou matar, eu vou cortar a esperança desse suposto rei. Ceifar as crianças de 2 anos para baixo. Não foi isso, irmãos? As crianças até 2 anos, iriam ser ceifadas a fio da espada. Você sabe o que ocorreu aí? Foi a matança, irmãos, dos galileus. Foi uma matança de Herodes. Não enxerguemos Herodes como somente um homem, um rei, não. Eu enxergo Herodes como um principado do inferno, certo? Um demônio do inferno que queria acabar com todas as chances de Jesus Cristo nascer, para Jesus cumprir o plano salvífico da salvação, que era se dirigir até o Calvário, onde a sua vida seria entregue por amor da minha alma e da sua alma. Então o diabo, irmão Gilvan, ninguém se iluda, irmão Gilvan, irmão Franco, irmão Alberto, ninguém se iluda, irmão Manuel, pensando que o diabo quer acabar com a igreja agora. Não, o diabo queria acabar com Jesus na cruz. Ninguém se iluda, irmãos, pensando que o diabo queria acabar com Jesus utilizando um soldado romano de nome Lictor. Memorize e anota esse nome. Lictor era o nome para o executor da pena capital aos malfeitores. Então, quando Pilatos chamou Jesus até o Gabatá, que era dentro da fortaleza de Antônia, que era uma torre romana que ficava próximo ao templo de Jerusalém, certo? Era a fortaleza de Antônia, certo? Onde Pilatos julgava os malfeitores. Pôncio Pilatos fez o quê? Chamou Jesus e chamou um lictor, designou um lictor, para vir com aqueles instrumentos pérfuro-cortantes, certo? E o instrumento que ele utilizou foi azarrogue, que tinha pedaços de chumbo, esferas de chumbo, osso, certo? E ferro. Então, não vamos entrar em detalhes sobre o martírio de Jesus. A palavra aqui é perseguição. Não pensem os senhores que o diabo queria destruir Jesus quando Jesus estava operando milagre, não, irmão, em Jerusalém, não. Não. Ele queria acabar com Jesus antes dele nascer. O diabo, ele tinha conhecimento, ele tem conhecimento de quem era o Filho de Deus, certo? Jesus Cristo, o próprio disse, eu via Satanás cair do céu como um raio. Jesus estava lá, irmãos, ele viu, certo? E Deus amou o mundo de uma tal maneira, que coisa linda, irmãos, que deu o seu Filho unigênito, olha, para nascer dentro de uma virgem, ser gerada, para que todo aquele que nele creia não morra, mas tenha vida eterna. Que coisa maravilhosa, irmãos. Esse versículo tem uma profundidade tão grande que só esse versículo é uma mensagem inteira para evangelizar uma pessoa. Certo? Então Jesus veio no ventre da Virgem Maria e o anjo disse o quê? Quem foi o anjo que apareceu a José e Maria? Foi o anjo Gabriel, irmão Gilvan, que avisou a José em sonho como uma premonição. A premonição é um aviso. Deus se revela se a quem ele quer. Então ele se revelou a José e Maria através de uma premonição. Olha, saiam daqui que Herodes quer matar a criança em sonho. Aí José deu ouvidos à voz de Deus. Pegaram os jumentos, abordaram, né? Colocaram